Eu sempre sonhei com o dia do meu casamento. Desde menina, imaginava o vestido, as flores e aquele momento mágico em que diria sim ao amor da minha vida. Quando conheci Rafael, senti que finalmente estava vivendo esse sonho. Ele era charmoso, atencioso e, acima de tudo, parecia me amar de verdade. Passamos 2 anos juntos planejando cada detalhe do nosso grande dia, que estava a apenas 1 mês de distância. Mas, às vezes, a vida tem uma forma cruel de destruir expectativas. Naquela manhã, decidi verificar os preparativos do casamento. Liguei para o buffet para confirmar os horários da entrega, mas fui surpreendida pela atendente. Senhora, o contrato foi cancelado na semana passada. Recebemos a confirmação por e-mail. Meu coração disparou. Pensei que fosse algum engano. Em seguida, entrei em contato com a floricultura e o salão onde seria realizada a cerimônia. Todos me disseram a mesma coisa: os contratos haviam sido cancelados. Tentei manter a calma e entender o que estava acontecendo. Afinal, Rafael não havia comentado nada sobre mudanças nos planos. Talvez seja um erro administrativo, pensei, tentando afastar a angústia que começava a me consumir. No entanto, minha intuição dizia outra coisa. Algo estava errado, e eu precisava descobrir o que era. Decidi ligar para Rafael imediatamente. Ele atendeu com uma voz calma e despreocupada, como se nada tivesse acontecido. Oi, amor. Tudo bem? Perguntei, tentando soar natural. Você sabe de algo sobre os contratos do casamento? Parece que foram cancelados. Ele fez uma pausa longa demais antes de responder. Nossa, que estranho. Não sei de nada. Vou dar uma olhada e te aviso. Por mais que ele tentasse disfarçar, senti que havia algo por trás daquela resposta. Resolvi investigar por conta própria. Durante a tarde, acessei o e-mail que compartilhávamos para tratar dos preparativos. Vasculhei as mensagens até encontrar a prova que mudou tudo. Rafael havia enviado e-mails cancelando os contratos com todas as empresas. Ele justificava dizendo que a cerimônia não aconteceria mais e que não havia necessidade de manter os serviços. Meu corpo inteiro tremeu ao ler aquelas palavras. Não só pelo fato de ele ter tomado essa decisão sozinho, mas pela frieza com que fez isso. Sem sequer me consultar, ele destruiu meses de planejamento, sonhos e expectativas. Minhas mãos estavam suadas, e meu coração parecia prestes a explodir. Como ele pôde fazer isso comigo? Quando confrontei, esperava que ele negasse ou ao menos tentasse se explicar, mas o que recebi foi algo ainda pior. Ele me olhou nos olhos com a maior calma do mundo e disse: Eu ia te contar. Percebi que não estamos prontos para casar. Não sei se isso é o que eu quero. Suas palavras foram como facas rasgando minha alma. Tudo o que construímos, todos os momentos compartilhados, agora pareciam não significar nada para ele. A conversa foi curta, mas a dor ficou. Passei a noite chorando, revivendo cada momento do nosso relacionamento e tentando entender onde tudo havia desmoronado. A sensação de humilhação era esmagadora. Rafael havia tomado uma decisão que impactava não apenas a mim, mas nossas famílias, amigos e toda a nossa história juntos. Na manhã seguinte, minha dor deu lugar a uma sensação de indignação. Eu não podia aceitar isso passivamente. Rafael havia me desrespeitado e jogado fora tudo que tínhamos construído. Por mais que ainda estivesse magoada, sabia que precisava reagir. Ele não poderia sair impune. Passei o dia planejando meus próximos passos. Liguei para algumas amigas de confiança e pedi ajuda para recolher informações sobre o comportamento recente de Rafael. Foi quando comecei a juntar as peças de algo ainda mais perturbador. Ele vinha se encontrando frequentemente com Clara, nossa vizinha recém-divorciada. Meu coração despedaçado agora era tomado por um misto de raiva e determinação. Era o começo de um plano que não só mostraria a Rafael o impacto das suas ações, mas também me ajudaria a retomar o controle da minha vida. Por mais doloroso que fosse, sabia que precisava seguir em frente. E, dessa vez, eu seria a autora do meu próprio destino.
Depois da descoberta sobre os encontros de Rafael com Clara, senti que o chão sob meus pés havia desaparecido. Como ele pôde me trair dessa forma? Tudo que vivemos juntos agora parecia uma farsa. A dor era real, mas, em meio a ela, uma nova força começou a surgir. Eu sabia que não poderia deixar essa traição passar impune. Rafael precisava entender que as suas ações tinham consequências. Passei horas refletindo sobre o que fazer. Minha primeira reação foi confrontar Rafael e Clara imediatamente, mas percebi que isso só me colocaria como a parte fraca da história. Não, eu precisava agir com inteligência. Queria expor o comportamento desonesto de Rafael de uma forma que ele jamais pudesse negar ou justificar. Para começar, liguei para minhas amigas mais próximas. Expliquei a situação e pedi ajuda. Uma delas, Ana, tinha uma relação amigável com Clara e se ofereceu para sondá-la. Em pouco tempo, Ana descobriu que Rafael frequentava a casa de Clara semanas, geralmente quando eu estava ocupada com os preparativos do casamento. Clara, que sempre foi educada comigo, não demonstrava nenhum arrependimento. Pelo contrário, ela estava confiante de que Rafael logo seria totalmente dela. Enquanto digeria essas informações, decidi investigar mais profundamente. Sabia que, se quisesse levar esse plano adiante, precisaria de provas. Vasculhei o telefone de Rafael enquanto ele dormia. Meu coração batia acelerado, mas o que encontrei confirmou tudo. Mensagens trocadas com Clara deixavam claro que eles estavam tendo um caso. Havia promessas, declarações e até risadas sobre a grande surpresa que ele havia preparado ao cancelar o casamento. No dia seguinte, comecei a colocar meu plano em prática. O primeiro passo foi garantir que ele acreditasse que eu não sabia de nada. Continuei agindo como sempre, mas agora com um sorriso falso nos lábios. Ele, por sua vez, parecia aliviado, como se a tensão do cancelamento tivesse desaparecido. Clara também continuava a me cumprimentar no bairro com aquela máscara de simpatia. Mal sabiam eles que estavam prestes a experimentar o gosto amargo de suas ações. Com a ajuda de Ana, comecei a montar minha estratégia. Decidi expor a traição de Rafael de uma maneira pública, mas discreta o suficiente para que parecesse natural. Para isso, combinei com alguns amigos e familiares um jantar em nossa casa, supostamente para discutir os próximos passos após o adiamento do casamento. Rafael, sem suspeitar de nada, aceitou a ideia e ajudou a convidar as pessoas. Nos dias que antecederam o jantar, eu estava inquieta, mas determinada. Organizei tudo com cuidado, preparando o ambiente para o que seria a grande revelação. Na tarde anterior, chamei Ana e outra amiga, Marcela, para me ajudar a montar o quadro final. Utilizando as mensagens que encontrei no celular de Rafael, criamos um mural digital que mostrava as provas da traição. Quando a noite do jantar chegou, eu estava pronta. Rafael parecia descontraído, rindo e interagindo com nossos convidados. Clara não estava presente, mas sabia que ela também seria atingida pelas consequências daquela noite. Esperei o momento certo para agir. Depois que todos terminaram de jantar, levantei-me e agradeci a presença de todos. Quero compartilhar algo muito importante com vocês, disse, tentando controlar o nervosismo. Com um clique no controle remoto, o mural digital apareceu na tela da TV. No início, as pessoas não entenderam o que estavam vendo, mas, à medida que as mensagens entre Rafael e Clara iam passando, o silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. Rafael ficou pálido. Tentou se levantar, mas minhas amigas e familiares estavam determinados a ouvir minha versão antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Expliquei calmamente tudo o que havia descoberto. As visitas à casa de Clara, as mensagens e o verdadeiro motivo do cancelamento do casamento. Meu tom era firme, mas sem histeria. Eu queria que ele sentisse o peso de suas ações sem poder me acusar de perder o controle. Quando terminei, a sala explodiu em murmúrios e expressões de choque. Rafael tentou justificar-se, mas suas desculpas soavam vazias. Minha mãe, que estava presente, foi a primeira a expressar sua indignação. "Como você pôde fazer isso com minha filha?" ela disse, encarando Rafael com os olhos cheios de lágrimas. Outros convidados seguiram seu exemplo,
confrontando-o com perguntas e acusações. Rafael saiu de casa naquela noite, envergonhado e derrotado. Mas, para mim, aquele ainda não era o fim. Eu sabia que Clara precisava enfrentar as consequências de suas escolhas também. Afinal, ela não só havia se envolvido com um homem comprometido, como também fazia questão de ostentar sua traição. O próximo passo do meu plano era direcionado a ela. Depois do jantar, a notícia da traição de Rafael e Clara se espalhou rapidamente pelo bairro. Vizinhos, amigos e até conhecidos que nunca demonstraram muito interesse na minha vida começaram a me abordar, oferecendo palavras de apoio ou expressando sua surpresa com o que haviam descoberto. Embora a humilhação pública de Rafael tivesse sido um passo importante, eu sabia que a história ainda não estava completa. Clara também precisava enfrentar as consequências de suas escolhas. Nos dias seguintes, observei Clara de longe. Ela mantinha sua rotina, mas a postura confiante de antes parecia mais hesitante. Percebi que evitava cruzar comigo na rua e que, ao contrário de outras vezes, não me cumprimentava com aquele sorriso falso. Era claro que ela sabia que eu estava ciente do caso, mas ainda não havia sentido a extensão do impacto que isso teria em sua vida. O plano começou a tomar forma quando um amigo próximo, Pedro, me contou que Clara estava planejando uma grande festa em sua casa para comemorar seu aniversário. Ela tinha o hábito de ostentar em eventos sociais, convidando metade do bairro para exibir sua vida perfeita. Aquela festa seria o cenário ideal para o próximo ato. Com a ajuda de Pedro e algumas amigas, elaborei uma estratégia. Minha intenção não era apenas expor Clara, mas fazê-la entender o quanto suas ações haviam sido desprezíveis. Para isso, decidi contar com um recurso simples, mas eficaz: a verdade. Com a permissão de Rafael, que, desesperado para reconquistar minha confiança, agora estava disposto a colaborar, consegui mensagens comprometedoras trocadas entre ele e Clara, incluindo planos para continuar o caso mesmo após o cancelamento do casamento. No dia da festa, cheguei acompanhada de Pedro e Ana. A princípio, Clara tentou agir como se nada tivesse acontecido, me cumprimentando com um sorriso tenso. "Que bom que veio, querida", disse ela, tentando manter as aparências. Eu retribuí o cumprimento com a mesma falsidade, aguardando o momento certo para agir. Enquanto a festa seguia, as pessoas pareciam alheias ao que estava prestes a acontecer. Clara estava no centro das atenções, rindo e conversando com seus convidados, como se sua vida fosse um mar de rosas. Porém, sua expressão mudou drasticamente quando, no meio da noite, Pedro pegou o microfone para dedicar algumas palavras à aniversariante. "Clara, todos aqui conhecem sua alegria e generosidade. Mas, às vezes, é importante lembrar que as aparências podem enganar", começou ele, com um tom firme e carregado de intenção. Em seguida, ele projetou no telão mensagens trocadas entre Clara e Rafael. O clima da festa mudou instantaneamente. Os convidados, chocados, começaram a sussurrar entre si. Clara ficou imóvel, os olhos arregalados fixos na tela. As mensagens revelavam não apenas o caso, mas também os comentários desdenhosos que ela fazia sobre mim, rindo de como ela e Rafael haviam conseguido me enganar por tanto tempo. Quando a projeção terminou, levantei-me e me aproximei de Clara. "Espero que agora você entenda que não se constrói felicidade destruindo a vida dos outros", eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. Ela tentou reagir, mas parecia perdida, incapaz de encontrar palavras. Os convidados começaram a deixar a festa, alguns lançando olhares de reprovação para Clara. Ao final da noite, ela estava sozinha na sala, cercada por restos da celebração que havia planejado com tanto entusiasmo. Nos dias seguintes, Clara se tornou motivo de fofoca no bairro. Muitos vizinhos, outrora próximos dela, passaram a evitá-la. Ela tentou manter sua rotina, mas a vergonha parecia pesar sobre seus ombros. Pouco tempo depois, soube que ela havia colocado a casa à venda. A humilhação e o isolamento a levaram a deixar o bairro. Quanto a mim, o processo de reconstrução foi longo, mas recompensador. A experiência me ensinou a valorizar minha própria força e a cercar-me apenas de pessoas que realmente me apoiavam. Rafael tentou diversas vezes reatar o relacionamento,
mas eu sabia que nosso vínculo havia sido quebrado de forma irreparável. Decidi seguir em frente, aprendendo com a dor e transformando em resiliência. No final, Clara foi responsável por sua própria queda. Não precisei mentir ou manipular, apenas revelei a verdade. E, embora sua partida tenha marcado o encerramento de um capítulo doloroso da minha vida, também trouxe a liberdade de recomeçar sem amarras, com a certeza de que a justiça, às vezes, é uma questão de paciência e estratégia. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!